Bem-vindos, madridistas! Tudo bem? Como vocês estão? Bom, vídeo no fim do dia para analisar algumas das coisas da atualidade do Real Madrid. O que foi esta rodada para o time merengue na prévia da estreia na Liga no Bernabéu? Faltam poucas horas para essa partida contra a Real Sociedade. Hoje, na verdade, tivemos a coletiva de imprensa de Mourinho e hoje também tivemos a apresentação de Diomande. Vocês já sabem que é uma coisa por dia e olha, isso já é algo assumido. Isso já é algo assumido. Mas o fato é que não precisava ser o maior de todos, com certeza, né? Mas enfim, com o Mbappé foi feita uma grande apresentação, até mesmo com o Endrick também. Mas que a contratação mais cara da história do clube passe por uma apresentação dessas. De novo, agora no Real Madrid, não deixa de ser estranho, mas está aí. Assim como as outras foram, assim também foi a do Diomande. Bom, então é isso. Amanhã, a melhor apresentação, em qualquer caso, é que eles tenham minutos no Bernabéu na sua estreia e façam uma grande partida. E, se possível, marquem gols, deem assistências e tudo mais. Estaremos ao final do jogo ao vivo, depois do que acontecer no Bernabéu. Esperamos vencer e conquistar mais 3 pontos e já ter 6 neste campeonato. Mas antes de irmos para a história do Mourinho e sua anedota com o Miguelito da Rádio Cop e um aviso para os navegantes, para o jornalismo com quem ele já teve problemas, deixem-me mostrar isso para vocês. Bem, é um tweet que vi há pouco e que me deixou um pouco irritado. E é isso do Valverde, outro dia contra o Espanhol, que como diz aqui Álvaro MG, diz: Minuto 5, Valverde e a preguiça de oferecer linhas de passe. Como sempre, não posso colocar toda a imagem, porque vocês já sabem, a imagem em movimento por causa da liga, do copyright, etc. Mas reparem no que faz o volante do Real Madrid. Volto ao que disse outro dia, foi o próprio Mourinho quem disse, com Valverde de volante ao lado de Bernardo Silva. Bom, então fazemos isso com Bernardo Silva, que tem capacidade para organizar. Mas até certo ponto, fazemos o Bernardo recuar um pouco em relação à posição em que sempre jogou, apesar de que às vezes também já jogou na base da jogada, etc. Mas perdemos principalmente, como dizia Mourinho, perdemos por parte de Valverde essa chegada e essa capacidade ofensiva que o Fred tem, né? E claro, esse é o problema de não ter um volante. Volto ao mesmo ponto. Aliás, um pequeno parêntese. Hoje, como o Tchouaméni não treinou, já tem muita especulação sobre se isso aconteceu, porque o mercado ainda não está fechado, a questão das saídas e tal. Eu garanto uma coisa para vocês. O Mourinho explicou isso na coletiva de imprensa e eu acredito no que diz o técnico português. Tchouaméni não treinou porque deve ter tido não uma recaída, ele também não quis chamar assim, mas como não o viram 100%, disseram: espera aí, que para voltar de qualquer jeito é melhor voltar bem. Espera mais um pouquinho. Essa é a versão oficial do Madrid, na voz do seu novo porta-voz, que é Mourinho. E talvez haja algo mais preocupante, a gente vai ficar sabendo, né? Mas enfim, para mim é um contratempo grande, porque volta a dizer o mesmo que disse há 2 ou 3 vídeos atrás. Para mim, o dupla de volantes do Real Madrid, se não houver nenhuma contratação, tem que ser Tchouaméni e Bernardo, porque são os que melhor combinam ali, ou seja, os que melhor se encaixam pelas características de um e de outro, que são muito diferentes. Um é volante defensivo, de contenção e tal, e o outro é, bom, a parte criativa que falta ao outro para tentar fazer com que dê certo. Olha, talvez eles se encaixem muito bem, ou talvez não se encaixem porque nunca jogaram juntos na vida. Os dois jogaram no Mônaco, mas não ao mesmo tempo. Então, olha só, mas reparem nisso do Valverde, pô, que você diz, olha, ele não é volante. Beleza, ok, não é volante. Mas é tão difícil assim oferecer aqui minhas de passe, de verdade, tentar ser. Lembrem-se por um momento, eu sei que vocês têm urticária, que têm alergia e tal, mas lembrem-se que não é um mau exemplo, apesar de muitos odiarem tudo isso, não é um mau exemplo a campeã do mundo. Por que o futebol da Espanha teve sucesso nesta Copa do Mundo? Eu já superei totalmente o fato de que muitos agora escrevem, me xingam, falam isso, não sei o quê, que se Espanha, que não sei o quê, que se o Barça, tanto faz pra mim. Agora mesmo o futebol está indo por esse caminho. E se você, no meio-campo, não se oferece como volante, como uma opção constante para os seus zagueiros, para gerar esses triângulos, ser sempre esse terceiro homem que está livre, que oferece saída de jogo para os seus defensores.
Então, a que diabos você está jogando, não é? Olhem o que Valverde faz. Ele fica andando. Quer dizer, ele não está procurando, mas é o próprio Bellingham aqui que desce para oferecer essa linha de passe, por exemplo, e essa solução para as jogadas. Olhem para Valverde, não posso mexer muito nisso, vocês já sabem, por causa de não poder mostrar a jogada completa, mas olhem para Valverde. Cara, quer dizer, tem um cara atrás dele, pô, se mexe. Procura esse espaço livre para dar essa saída de jogo para o Real Madrid. Você é o volante, não é qualquer um. É justamente por você que tem que passar essa saída de bola. Além de Bernardo Silva, claro, que aqui eu vejo ele muito distante do Valverde também. Mas enfim, a responsabilidade caía sobre o Fed. Então com isso, insisto, com isso não vamos a lugar nenhum. Perguntaram ao Mourinho o que é o Fed e ele disse, para mim ele é meio campista. Eu continuo vendo ele como ponta. O que vocês querem que eu faça? Olha, o Mourinho dizia, para mim ele é meio campista. Espero que o técnico português vá percebendo isso com o passar dos meses e esse aqui eu espero que não vai tremer na hora de decidir. Para que as coisas que não funcionam, se o Vinícius amanhã parar de defender, se o Mbappé parar de defender, se o Valverde, toda vez que for usado ali, voltar a dar esse tipo de solução, na saída de bola do Real Madrid, então, olha, cortam mal pela raiz. Espero. Inclusive que em algum momento, se a coisa não funcionar ali no meio, como temos um timaço incrível, mas volto a dizer que no meio temos um problema, que quando chegar janeiro, ao único treinador que o Florentino ouviu para uma contratação em janeiro. Ao único que ele ouviu, quero dizer. Eu acho. Ao último foi o Mourinho, né? O caso do Adebayor foi a pedido do Mourinho. Por quê? Porque, olha, machucou-se um atacante, foi o Higuaín naquele ano, para substituí-lo. Pronto, bom, talvez o Mourinho volte a ser ouvido, mas não vamos comemorar antes da hora por enquanto. Ainda falta muito. Apesar de que é bom falar dessas coisas antes. Apesar de que muita gente se incomoda. Vocês se incomodam. São poucos, mas há alguns que se incomodam. Vocês veem problemas? Não é que vejamos problemas. É que, bom, sim, nós vemos, poxa, mas é melhor vê-los e comentá-los do que dizer que está tudo bem. Quer dizer, aqui não somos a Real Madrid Televisão, com todo respeito à Real Madrid Televisão, que faz um bom trabalho, mas onde nunca vai haver críticas, caramba. Mas enfim, vamos lá, vamos com algo positivo e divertido, que é o lance do Mourinho hoje com o Miguelito, dizendo isso para ele em um momento da coletiva de imprensa. Miguelito fala sobre a informação que ele tem de que está saindo do Real Madrid e que ele tem e tal. Bom, vamos lá. Isso é, desde que o jornalismo é jornalismo, naturalmente você busca suas fontes de informação. E mais ainda nesses casos. Aqui o problema não são os jornalistas, né? O problema é o informante ou o cara que vaza, claro, mas o jornalista tenta fazer o seu trabalho. Você vai me dizer agora que eles são sem vergonha, que não sei o quê? Ok, mas o jornalista, imaginem, se coloque nesse lugar. Tem alguns que são uns sem vergonha sim, mas muitos só querem a informação de dentro, de onde tudo acontece. Se acabam encontrando um cara que topa isso, então o problema é do cara, não do jornalista. Bom, eu estava dizendo isso, que foi muito bom, aliás, Mourinho para Miguelito, e vocês vão ver o que acontece, porque isso sim foi público, mas o outro, o que aconteceu no final da coletiva de imprensa, não. E é isso que vou revelar para vocês agora, que outras pessoas já mostraram nas redes sociais. E talvez vocês já tenham visto, que é aquela última conversa que Mourinho tem com Miguelito saindo da coletiva de imprensa. Mas antes, Obrigado. Uma coisa interessante já me acompanha. Você tem contato com pessoas que trabalham aqui? Sim. É disso que nós, jornalistas, vivemos, ou tentamos viver, porque senão, queria perguntar se é assim, se o senhor também se sente mais tranquilo, mais bem. E depois, isso aconteceu. Saindo daqui, Mourinho não esquece, por enquanto, Mourinho está simpático, porque ele sabe muito bem dosar os momentos. Ele diz, pra que vou me queimar tanto no início da temporada? Mas ele vai deixando as pistas do que quer dentro do Real Madrid. E é que aquilo seja um bunker, que não volte a sair informação de lá, porque ele já passou muito mal com isso, né, vazavam informações de dentro. E é que ele tem contato. Ele diz, e esse aí tem contatos lá. Muitos. E diz Mourinho, muitos. Bem, eu te disse que ia embora com meu medo eu.
Como ele diz, e o dia o quê? Vamos ver? Espera. Não. Ele diz algo antes. Um momentinho. Eu te disse que ia embora comigo. Não. E no dia que falarem merda, eu pam pam pam. Bom, claro, ele já fez isso. Por enquanto, ele ri. E eles riem. E riem. Já está muito bom aí. Olha, a defesa que Mourinho fez hoje do Vinícius na coletiva de imprensa foi muito boa. Sei que isso chamou muito a atenção de muita gente quando ele fez referência ao Negreira. Eu entendi pelo lado do que contei no vídeo pós-coletiva de imprensa. Porque tem gente que entendeu que ele foi muito fraco com essa questão do Negreira e tal. Eu entendi pelo lado de que já se passaram muitos anos. E mesmo que tenha gente aqui que isso ele não falou, isso somos nós que estamos dizendo, que deve o seu ascensão ao Negreira, Sanches Martínez, para não ir muito longe, o que apitou o nosso jogo contra o Espanhol outro dia. Ele está, por enquanto, numa postura conciliadora, de que acha que fez uma boa arbitragem e tal. E não tenho por que pensar que esse pessoal ainda deve favores a um senhor que já não está lá. O que eu dizia sobre isso é que esse senhor já não está lá, mas o sistema é a inércia do sistema. Poxa, se não continuarmos olhando para os números, as faltas que são necessárias para que deem cartão amarelo aos adversários do Vinícius. Hoje vimos os números, agora vamos relembrá-los. No artigo do UAS, na Galerna. E as faltas que são necessárias para que deem amarelo ao Lamine Yamal ou aos seus adversários. É uma diferença exagerada na liga e, no entanto, na Europa estão equilibradas. São muito parecidas. Poxa, isso indica alguma coisa. Assim como saldo arbitral, etc. Ou seja, 1 milhão de coisas. Nos últimos anos, não está Negreira, mas existe uma inércia ali. Continua existindo uma questão que talvez seja por vingança dos árbitros contra a Real Madrid Television, ou porque reclamamos que o ex-chefe deles era um corrupto e muitos ali se beneficiaram da corrupção que estava instalada, etc. Seja o que for, mas os números estão aí, e são aberrações estatísticas, não é? Mas Mourinho, em um momento, vai dizendo: eu quero acreditar na honestidade dos árbitros. Isso em relação ao Negreira. Em relação ao Vinícius, o que ele diz é: vamos conversar com ele. A questão da relação com as arquibancadas de outros estádios, de estádios adversários e tal. E isso, até pouco tempo atrás, incomodava muita gente que defendia o Vinícius, que a gente dissesse isso ou que outras pessoas dissessem. Já disse o Mourinho, isso não vai mais acontecer, pois que bom, pelo menos evoluímos um pouco nisso, porque está claro que é preciso resolver algo em relação ao Vinícius, em relação ao jogador, embora o problema não esteja nele, insisto. Está nos que provocam, sempre dissemos isso aqui. Não vamos confundir. Onde está a origem do problema? Está nas pessoas que, sem que o Vinícius tenha jogado uma única partida em um estádio, já estão insultando ele de todas as formas. De jogadores que ele não fez nada, porque Vinícius nunca fez uma entrada violenta, como o Nacho Peña disse outro dia. E é verdade, ele nunca fez uma entrada violenta. Já estão dando chute nele no segundo ou terceiro minuto. E é disso que o Mourinho está falando. O juiz, não o árbitro, o juiz tem que punir isso, para que não aconteça de um jogador adversário pensar: poxa, aqui é de graça, então vamos continuar batendo? Claro, esse é o problema, essa é a raiz do problema. Ele foi muito bem. Tomás Guaz escreveu isso em seu artigo na La Galeza. Ele diz isso de forma simples. Bem, ele intitula dessa maneira, diz: se não é bullying, o que é? É simples, assédio é assédio. Que nosso idioma salva até os analfabetos, vocês sabem. No final da partida, que por não chamar de bullying, mas sim de assédio, que é a mesma coisa só que em espanhol, não é? Diz, no final da partida em Cornellá, Mourinho disse que Vinícius sofre bullying e botou a multidão no lugar. Os profissionais do jornalismo esportivo e similares são os que mais se manifestaram sobre o assunto, a maioria contra o que foi dito pelo treinador português. Não me pareceu oportuno incomodar amigos e conhecidos psicólogos a respeito disso. Psiquiatras, psicopedagogos e tal, em um domingo e ainda por cima em agosto. Eles não iam influenciar no fundamental, e para isso eu me basto. O fundamental, e depois eu me estendo, é reconhecer o imenso amor que Vinícius sente pelo Real Madrid. Parece claro que entre as características do bullying está a intenção de causar dano. Não se trata de um fato fortuito nem acidental. Além disso, é repetitivo, não uma situação isolada. Os insultos, zombarias, ameaças, apelidos ofensivos e coisas do tipo fazem parte do cenário. Olha, colocam aqui essa imagem daquela mordida em Vinícius assim que ele chegou à Espanha. Outro dia eu mostrei isso, por exemplo. Começaram mordendo a cabeça dele, depois desceram de um ônibus e chamando ele de macaco. Voltaram com entradas nos primeiros minutos de uma partida, colocando as travas na panturrilha dele, ou outro dia dando um chute na lombar, etc. E chega-se a essa situação em que, curiosamente, tem gente que acha que é o Vinícius quem provoca, e não o contrário. Isso eu digo. Continua, Guaz.
O caso do Vinícius pode não ser bullying, ou pode ser, mas tem cheiro de bullying daqueles pesados. Situação que faz parte da vida dele desde que chegou à Espanha, com 18 anos, em um derby de times B. O jogador do Atlético mordeu a cabeça dele e até hoje continua assim. Entre os que defendem que isso não é bullying, estão muitos dos que diziam e ainda dizem que o som de macaco, o morra, o preto de merda não eram e não são racismo, e sim uma reação compreensível de torcedores que o Vinícius provoca e enlouquece com seu comportamento. Eles vinham para provar isso, nos diziam que os autores de tais belas expressões não as usavam com outros jogadores negros. Então, o culpado era o Vinícius, o negro que quebrava seus padrões. E a rivalidade faz perder a cabeça? Já se sabe. Isso chegou a ser dito em um tribunal. É impressionante, é verdade. Eles se justificavam com isso, não é? Vinícius acumula 26 denúncias por episódios racistas na Espanha. 26. Não existe jogador de futebol, não existe atleta algum que chegue perto disso. O que me faz pensar que isso não tem solução, que isso realmente não tem solução. 1. Devemos destacar o quanto ele deve amar o Madrid. 2. Tanto que ele renovou seu contrato até 2031, até 2032, pelo que eu sei. Eu teria ido embora na hora. O sistema nervoso dele teria agradecido eternamente. Bastaram 2 jogos na Espanha para perceber que a situação dele não vai mudar. Ele pisou no Riazor pela primeira vez e foi vaiado como se fosse uma estrela do Celta, sendo que na história do Deportivo, o Real Madrid, o time de Vinícius, sempre foi um aliado extraordinário, merecedor de um lugar no centro do próprio Riazor, mas nem isso adiantou. Saiu Vinícius no troféu Teres Herrera e ele foi vaiado, primeiro jogo oficial. O que ele pode fazer? Así de entrada, se me escapa. Y eso. O estopim foi o chute sem bola do jovem Calatrava no Itu camisa 7. Era para cartão amarelo, não apareceu. Como tantas vezes, todo o estádio viu, menos o Bandeirinha. Tem uma foto com ele a poucos metros. O árbitro e depois o VAR, que uma vez não intervém porque não deve e na seguinte porque não quer. A estatística mostra que o marcador de Vinícius, ou quem o persegue, demora mais de meia hora para ser advertido. Sim, é advertido. A maioria das primeiras faltas da partida é cometida contra ele e geralmente por adversários diferentes. Estratégia, estratégia, dizem. Aqui falta ao trio de arbitragem. Ou não, simplesmente fingem que não vem. Desta vez, o próprio Calatrava foi o primeiro a ser advertido. Ele foi advertido por conduta antidesportiva aos 32 minutos. Nessa mesma jogada, Vinícius também recebeu o cartão. Ok. São muitos anos. Não pode ser coincidência. Preste atenção a esse dado do Sr. Collins. Os defensores do Lamine Yamal na liga recebem um cartão amarelo a cada 3 faltas que cometem. Os que marcam o Vinícius a cada 16. Em cartões vermelhos, os marcadores do Vinícius recebem 1 a cada 68 faltas graves, e os do Lamine a cada 11. Na Europa, Lamine e Vinícius estão empatados. A cada 3 faltas cometidas pelos adversários de ambos, eles recebem cartão amarelo. A cada 3, os dois. Não tem jeito. Existem amores que machucam. Dizia minha avó, o de Vinícius e o Madrid não conhecem anestesia. É que esses dados com Lamine são impressionantes, são uma verdadeira loucura. Mas tem outra coisa, tem uma coisa sobre o Lamine que hoje eles... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Beleza, hoje eles fizeram isso, não sei se foi no programa El Dia Después. El Dia Después. Beleza. Que como diz aqui Jamel Moma, que não sei se isso tem uma piadinha embutida, mas enfim, ele é um tuiteiro. Ele diz, aqui não tem leitura labial, nem vozes caricatas, nem narração cômica, nem análise de comportamento. É o Barça e é o Lamine. Comparando quando fazem os vídeos com o Real Madrid e com Vinícius fazendo suas vozes, também imitando o Rudiger, imitando o Bellingham, imitando o Mbappé, etc, etc. Aqui, não vou colocar o vídeo, bom, não posso, mas há um tratamento muito condescendente com o Lamine, como se dissesse, o que será que está acontecendo com o Lamine? E na verdade, o do Lamine foi uma vergonha, ou seja, esse gesto no banco de reservas, há esse aspecto melancólico na partida, esse gesto melancólico constante durante o jogo. Quando o Rafinha diz pra ela, não, o pênalti quem bate sou eu, ela sai daquele jeito. Ela está mal com as companheiras, está mal no banco de reservas, ela está mal em todos os lugares. Dá pra ver que está triste. Mas vamos lá, rapaz. Você é multimilionário. Você joga no Barça, que acabou de ganhar a Copa do Mundo com a Espanha. Mas qual é o problema desse cara? Mas como não é o Vinícius, se fosse o Vinícius fazendo isso, tendo sido campeão do mundo há 2 dias, o que estariam dizendo? O que estariam dizendo? É o Lamine. E o Lamine porque é assim. Estrela na seleção espanhola e tal, protegido. É protegido pela imprensa. E o Vinícius, não. Portanto, vamos acrescentar a questão dos árbitros. A questão das pessoas contra Vinícius, árbitros que não cumprem o papel de juiz ou que não exercem como tal, pelos dados que acabamos de ver, e depois pela imprensa também. A grande diferença no tratamento ao Vinícius
por parte de todos esses atores do futebol, e ao Lamine Yamal, por parte dos mesmos atores, né? Bom, então é isso. Que tudo corra bem pra vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. A gente se vê no próximo. Tchau!